Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Um texto que você deve conhecer, provavelmente. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Enquanto você abre aí, nós falamos aqui hoje pela manhã e até a Sema veio me lembrar, né? Acabei de chamar você para orar, mas se prepare, porque nós estamos gerando, queridos, a nossa torre de oração. Nós queremos ter aqui 7 dias por semana, 24 horas por dia, pessoas orando e clamando ao Senhor nesse lugar. Você já imaginou isso? O que vai acontecer com essa igreja? O que vai acontecer com a nossa cidade? Quando nós precisamos apenas de 168 pessoas por semana. Será que nós vamos ter alguém aqui nessa noite que vai poder doar 1 hora da sua semana para o Senhor? Glória a Deus, amém. Você não vai ter mais justificativa de falar, pastor, eu não posso orar porque eu trabalho no horário do culto. Então você vai vir de manhã, você vai vir de tarde, você vai vir de noite, de madrugada, né? Mas vai ter um horário para que nós possamos estar orando aqui, tá bom? Amém? Você achou aí? Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Diga comigo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso. Fala descanso com tom de descanso. Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Eu também. Então vamos pedir isso para Ele. Feche seus olhos, peça para o Senhor falar com você. Pai, nós já saímos dos nossos lares, nós estamos aqui nessa noite tão desejosos de ouvir a Tua voz. Pai, não há nada que eu possa fazer além de falar aos ouvidos, mas o Teu Espírito é aquele que pode falar onde as minhas palavras não podem chegar. Eu oro por cada pessoa que está nesse lugar nessa noite, cada pessoa que está nos assistindo pelas redes sociais ou que ainda vão nos assistir. Eu quero te pedir que todo distanciamento de coração, Senhor, eu quero te pedir que tudo aquilo, Senhor, que possa roubar a palavra do coração dos teus filhos caia por terra agora em nome de Jesus. Mas eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a ouvir essa palavra com um coração pronto, como uma terra boa, onde vai cair, vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Nós cremos nisso, por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu não sei você, mas durante muito tempo eu li esse texto, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, com a impressão de que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele vai tirar de nós a nossa carga, Ele vai tirar de nós aquilo que possa ser um peso para nós. Agora, olha que coisa interessante, quando nós continuamos lendo esse texto aqui, a gente vai perceber que existem outras coisas que o Senhor quer falar conosco. Porque se a gente não entender o que Ele está falando conosco aqui, nós vamos ter uma vida frustrada. Quem aqui não conhece alguém que de repente fala assim, por que Deus não me responde? Eu estou há tanto tempo orando para ser curado e eu não sou curado. Eu amo o Senhor, eu sirvo ao Senhor, e eu estou orando há tanto tempo, e por que então que meu marido não se converte? Por que então, se Deus é tão poderoso como a palavra de Deus diz, eu estou fazendo tudo certo, mas as coisas não acontecem? Alguém conhece alguém? Você já ficou sem resposta quando alguém te fez uma pergunta dessa? Talvez você mesmo, querido, se nós não entendermos o que o Senhor Jesus vem nos ensinar, nós vamos ter uma vida de frustração, de decepção com o Evangelho, de decepção com Deus. Muitas pessoas estão decepcionadas com Deus porque elas não entenderam uma coisa que eu quero falar para você nessa noite. Eu tenho uma notícia para te dar, que inicialmente ela parece que não é boa, mas depois você vai entender que ela é maravilhosa. A notícia que eu quero te dar é que nem sempre o Senhor vai tirar as nossas cargas. Nem sempre o Senhor vai resolver o problema como nós gostaríamos que Ele resolvesse. Mas nós vamos entender aqui que o que o Senhor Jesus como que Ele vai nos ensinar? Porque o segredo da carga leve não está no peso que nós carregamos, está no coração que nós temos.
O segredo da carga leve não está no peso que nós carregamos, mas está no coração que nós temos. Sabe que é tão interessante ver Jesus falar sobre isso, porque essas palavras estão aí há 2000 anos, praticamente, né? Se nós formos olhar, e mesmo assim é tão atual. Hoje nós estamos falando sobre ansiedade, sobre opressão, sobre depressão, sobre estar sobrecarregado, sobre nos sentir opressos, né, oprimidos. E Jesus, ele diz assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só que esse texto, ele não termina aqui, ele continua. Ele não diz assim: olha, porque eu vou aliviar, eu vou tirar de vocês esse fardo. Não. Ele vai falar algumas outras coisas. Ele vai falar que Ele não vai nos livrar dos nossos inimigos. E essa é uma coisa que a gente percebe isso na nossa vida. O que o Senhor quer é que nós tenhamos o coração certo para vencer. Porque é isso que vai nos ajudar a vencer todas as batalhas. Você sabe por que Deus, Ele não tira as cargas, Ele não resolve um problema que está te sobrecarregando apenas de uma vez. Ele não resolve aquele problema porque Ele não quer que você vença uma única batalha. O Senhor, Ele quer que você seja fortalecido para que você possa vencer todas as batalhas. Então, nesse texto, Ele começa dizendo: venham a mim, porque eu vou aliviar, mas ele diz também: tomai o meu jugo. A primeira coisa que ele diz é que nós precisamos vir a ele. Só que depois que a gente vem a ele, ele também tem um outro convite. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Muita gente acha que jugo é carga. Jugo não é carga. Jugo é ferramenta para transportar a carga. Olha que diferença. Jugo não é carga. Tem gente que pensa assim: ser crente é muito difícil. Querido, ser crente não é difícil, não. Difícil é não ser crente. Difícil é você não ser crente. Quando você é um cristão, você entende a liberdade que você tem de dizer não às coisas. E quando você não entende isso, você vive debaixo de uma carga. Mas Jesus falou assim: olha, vinde a mim e tomai o meu jugo. Ou seja, Ele quer dividir as cargas conosco. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Quando você vem para Jesus, Ele quer dizer para você: olha, você precisa vir a mim. Porque quando você vem a mim, eu vou caminhar ao seu lado. Eu vou carregar a sua carga junto com você. Sabe, jugo era uma coisa utilizada pelas pessoas quando elas colocavam 2 animais para carregar uma carga. E ao invés de pegar uma corda e colocar uma carga em cada lugar, né, que machucaria o pescoço, então eles colocavam 2 animais juntos e eles colocavam esse jugo que ajudava a transportar a carga, ficava mais leve. Só que tem uma coisa: o jugo, ele precisava ser colocado em 2 animais da mesma espécie, do mesmo porte. Não dava para colocar em um touro, por exemplo, e colocar isso em um jumento. Era desigual. Agora pensa comigo. Será que eu e você somos iguais a Jesus? Será que nós somos do mesmo porte de Jesus? Será que nós temos a mesma força que Jesus? Aquele que venceu a morte, aquele que enfrentou a cruz, aquele que morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. Querido, você está entendendo? Jesus vem falar assim: eu vou fazer parte da sua caminhada, eu vou fazer parte das suas batalhas, eu vou ajudar você a carregar as suas cargas. Você está entendendo? É como se uma criança de 2 aninhos estivesse carregando um pacote de arroz de 5 quilos. E de repente vem o pai dessa criança e segura, e ela acha que ela está carregando, mas na verdade quem está carregando é o pai. É isso que Jesus está dizendo: tomai o meu jugo, peguem a minha ferramenta, eu tenho para vocês a habilidade para ajudar vocês a tornar a sua caminhada mais leve, mas o que você precisa é aprender de mim. E ele continua dizendo que ele quer que nós aprendamos dele. E aí é tão interessante, porque aqui entra a segunda coisa que ele quer que nós façamos: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Talvez você me pergunte: o que mansidão e humildade tem a ver com o fato de nós carregarmos as nossas cargas de uma maneira diferente, de nós sermos verdadeiros campeões, de nós não sofrermos na nossa jornada? Acontece, querido, que a gente acha que mansidão e humildade pode ser uma coisa de passividade, mas não é. É que às vezes nós nos tornamos sobrecarregados com coisas pequenas. Qualquer coisa nos desestabiliza. Você já viu aquela pessoa que aconteceu um negocinho ali, ela fica desestabilizada?
Apareceu uma má notícia, ela perde a era, ela perde tudo, ela perde o centro, ela fica desesperada. Pois é, às vezes nós estamos nos sobrecarregando com coisas que são pequenas. São coisas, o medo do futuro, as circunstâncias. Então Jesus ele vem dizer que não precisa ser assim. Que existe um coração certo para vencer. E a mansidão e a humildade fazem parte do coração que ele é um coração pronto para vencer. Por quê? Porque mansidão tem a ver com gentileza. Olha que coisa interessante. Um coração gentil é um coração flexível. Um coração manso é um coração flexível. Um coração que não é endurecido. Jesus, ele toda a sua vida, mesmo ele sabendo que ele era o Filho de Deus, ele era dependente de Deus. E ele buscava o Senhor o tempo todo. Ter um coração manso é você ter essa flexibilidade no seu coração, de entender que o Senhor ele quer guiar você, de que você não precisa sair por aí fazendo as coisas do seu jeito. E é isso que ele vem dizer para nós. A mansidão, então, ela fala dessa flexibilidade. Tem pessoas que têm um coração duro, e aí, quando a circunstância vem, ela por estar embrutecida, ela fica dura, né? E ela acaba não ouvindo aquilo que Deus tem para falar. Não vamos querer entender com o nosso raciocínio humano. Quando a gente tem um coração manso, quando nós temos o coração duro, a gente vai querer entender com o raciocínio humano. Mas quando a gente tem um coração manso, a gente não vai querer resolver as coisas na força do nosso braço. A primeira coisa que um coração manso faz é ir a Jesus, porque era isso que ele fazia. Jesus, ele passava noites inteiras orando, querido. Uma pessoa com um coração duro é uma pessoa inflexível, ela acha que ela resolve. E aí, você sabe que os bambus, né? Eles têm uma dificuldade de se quebrar. Por quê? Porque eles se dobram. Um coração manso é um coração que se dobra. Um coração que entende que precisa se render. E quando esse vinde a mim, só vai ser possível se o nosso coração for manso. A outra coisa que ele diz é que esse coração ele precisa ser humilde. A palavra humildade vem da origem de humus, que significa terra. E uma tradução literal, humilde é o mais próximo ao chão. Uma pessoa humilde é uma pessoa que entende que ela depende de Deus. Ela não confia no seu próprio braço. Jeremias ele vem dizer para nós, maldito é o homem que faz do seu braço a sua força. O homem que só confia em si mesmo, ele é uma pessoa que não é humilde. E o contrário de humildade, sabe o que é? Soberba, arrogância. Tiago, capítulo 4, o versículo 6 e 7, mostra isso para nós de uma maneira muito clara. Vamos ler lá, Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Aliás, vamos ler do versículo 5, pode ser? Vamos 6 mesmo. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Querido, o contrário de humildade é soberba. Mas ele continua dizendo algo aqui, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você sabe que um coração humilde, ele se achega a Deus. E o segredo do diabo fugir da vida de uma pessoa é ela estar sujeita a Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Então, quando você tem um coração humilde, você pode se achegar a Deus. E quando você se achega a Deus, sabe o que acontece? Você tem força em Deus para resistir ao diabo e o diabo vai fugir de você. O diabo não foge de você porque você é bom. O diabo não foge de mim porque eu sou boa, não. O diabo ele foge daqueles que estão debaixo da proteção do Altíssimo, daqueles que estão guardados no nome de Jesus, daquele que tem um coração humilde. Porque se o nosso coração for arrogante, esse texto, Tiago vem ensinar para nós que Deus, ele resiste, ele abomina, né? A palavra de Deus diz que a soberba, ela precede a ruína. Então, queridos, Jesus vem falar assim, olha, vocês querem ter uma caminhada aonde o fardo vai ser leve? Tenham um coração flexível e tenham um coração humilde. Não confiem apenas em vocês, porque se vocês não confiarem apenas em vocês, eu vou ensinar vocês outras coisas.
A gente acha que, como eu disse, que ser manso e humilde é ser passivo diante da vida, mas não é isso. Ser manso e humilde vai exigir de nós muita coragem e muita perseverança. Querido, é muito fácil a gente falar o que todo mundo fala. É muito fácil a gente querer ter um discurso, né, que agrade as pessoas, mas para a gente buscar ao Senhor, para a gente ouvir ao Senhor, para a gente obedecer ao Senhor, nós vamos precisar ter uma coisa que vai ter o coração certo. E a Bíblia, ela traz muito para nós sobre a necessidade de nós termos coragem, de nós termos força para vencer. E você sabia que a palavra coragem, ela vem de coração, e ela vem de aticum, coração, e aticum, de ação. Então, quando você tem o coração certo, você tem coragem. A Bíblia, ela é repleta de textos bíblicos, dizendo que nós não podemos desanimar, que nós precisamos ser fortes. Então essa promessa de Mateus 11:28 não é a retirada da carga, é a força que precisamos para transformar essa carga em algo leve. É uma transformação de um coração que antes desanimava fácil para um coração corajoso. A transformação de um coração duro que sofre tentando entender as coisas sozinho para um coração manso, humilde, que entende os caminhos do Senhor e humilde o suficiente para correr para Ele. E aí, o segredo está no vinde a mim. Sabe por quê? Só Jesus pode transformar o meu e o seu coração, de um coração duro, de um coração inflexível, de um coração arrogante, para um coração manso e humilde. Só Jesus pode, querido. Não existe em nós habilidade para isso, não existe em nós força para isso, mas se a gente entende, se a gente vai a Ele, nosso coração Ele vai mudar e a gente vai deixar de ser vacilante. Agora, o que Jesus então quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar isso, que um coração que é flexível, que é dependente do Senhor, vai ser um coração que vai receber força do Senhor, e ele vai ser um coração corajoso. Um coração corajoso. Você conhece uma pessoa que desanima com facilidade? Você já percebeu que quando a gente perde o ânimo, a gente não consegue fazer nada? Independe da circunstância? Olha o que Provérbios 24:10 fala para nós. Provérbios 24:10. Vamos abrir aí. Se te mostrares fraco no dia da angústia, numa outra versão diz assim, se a tua força for pequena no dia da tua angústia. Aqui ele diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se você desanimar no dia da tempestade, no dia mau, no dia difícil, se você perder o ânimo, a tua força é pequena. Então o segredo, ele está no coração. O segredo está naquilo que você sente diante das dificuldades. Como você reage diante de uma má notícia. Como você reage diante de uma circunstância que está te perseguindo há tempos. Como você reage diante de uma instabilidade de futuro. O segredo está no teu coração. Por isso que Provérbios 4:23 diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Meu irmão, quando você sonda a maneira com que o seu coração está, quando você entende que Jesus, ele quer mudar o nosso coração, e quando ele muda o nosso coração, as circunstâncias, elas são mudadas para nós, nós vamos dar mais atenção para isso. A gente vai entender que todos os nossos pensamentos, eles estão sendo, sentimento e pensamento estão interligados. Se a gente for olhar, por exemplo, para Josué, no capítulo 1, nós vamos ver que quando Moisés ele morre, e Deus vem trazer uma palavra para Josué, ele diz o que para Josué? Josué, não temas, seja o quê? Forte e corajoso. Moisés, Josué, você precisa ser forte e corajoso, você precisa de coragem, porque eu vou ser com você. Jesus está dizendo a mesma coisa, tomem o meu jugo, ele está dizendo, eu vou ser com você, mas você precisa ter o coração certo, porque se você não tiver o coração certo, você vai desanimar no meio das batalhas. Se você não tiver o coração certo, você vai ficar sobrecarregado. Se você não tiver o coração certo, você vai se sentir abandonado. Se você não tiver o coração certo, você vai achar que o Senhor abandonou você no meio das suas batalhas.
Por isso, nós precisamos ir a Ele. A Bíblia diz que quando alguém se anima, toma coragem, que essa pessoa dispôs o coração para isso. Por outro lado, quando uma pessoa desanima, quando uma pessoa perde o ânimo ou a coragem, a Bíblia diz que o seu coração foi desencorajado. Você lembra lá, quando Moisés chama os 12 espias e fala assim para eles: olha, vocês vão lá, vocês vão espiar a terra. E quando eles chegaram, e eles trouxeram, 10 deles trouxeram um relato terrível: nós não vamos conseguir, nós somos pequenos demais, eles são grandes demais. A Bíblia diz que o coração do povo perdeu o ânimo. Querido, o seu coração determina a maneira que você vai enfrentar as suas lutas. O seu coração determina a maneira que você vai carregar as suas cargas. Eles foram impedidos de tomar posse da promessa de Deus, porque o seu coração havia desanimado. O coração deles estava errado. Paulo, quando escreve para os Efésios, ele diz: portanto, não desfaleçam nas minhas tribulações por vós, porque nisso está a vossa glória. Paulo sabia que ao ouvirem as notícias a respeito dele, que ele estava preso, que ele estava sendo açoitado, que ele iria morrer, eles iam ficar desanimados. E meu irmão, quando você perde o ânimo, o seu coração perdeu a força. E então qualquer batalha vai te sobrecarregar. Qualquer notícia vai ser pesada para você. Você perdeu o emprego, vai achar que vai morrer. Você sabe por que as pessoas cometem suicídio? Porque elas olham para uma circunstância e elas olham para aquela circunstância como se ela fosse maior do que qualquer coisa que ela pudesse suportar. Eu lembro de um caso de um senhor que ele ficou muito endividado e por causa disso ele se suicidou, deixando família, deixando uma situação tão terrível. As pessoas, elas se suicidam por causa disso, porque elas se sentem tão sobrecarregadas, o coração delas perde o ânimo. Existe um versículo na Bíblia que eu não lembro agora, de uma história que a Bíblia fala que o coração deles derreteu como água. Se o seu coração não tem a postura certa, ele pode derreter como água diante das circunstâncias. Agora, olha que coisa interessante. Paulo sabia que ao ouvir então essas notícias, os efésios poderiam ficar tão tristes. Agora, o que isso tem a ver com as palavras de Jesus? Quando nós enfrentamos uma situação muito difícil, não é a situação que precisa mudar. O que tem que mudar é o nosso coração. Sabe por quê, queridos? 20 quilos para uma criança de 2 anos é o mesmo 20 quilos que um halterofilista vai levantar. Só que para o halterofilista, esses 20 quilos são como nada. Mas para a criança de 2 anos, 20 quilos é muito pesado. Você está entendendo? Por que é o coração que precisa mudar? Porque quando nós mudamos, nós recebemos de Deus força, para que com essa força, nós possamos carregar coisas pesadas, como se elas fossem coisas muito leves. Eu não sei se você já prestou atenção, mas se Jesus tirasse os nossos problemas, se Jesus tirasse hoje, pensa em um problema que hoje é algo que consome você. Se Jesus tirasse com a mão esse problema, você seria a mesma pessoa. Agora, se Jesus caminhar com você, se Jesus fortalecer você, se Jesus mudar o seu coração, no final dessa batalha, você não vai mais ser a mesma pessoa. Sabe, quando você começa a fazer musculação, normalmente você começa com um peso leve, porque você não tem estrutura para isso. E aí então você vai aumentando gradativamente, porque o seu corpo adquire estrutura. É isso que Deus quer fazer conosco. É por isso que Ele fala: eu vou te aliviar, eu vou caminhar ao seu lado. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Mas Ele não diz: eu vou tirar a sua carga. Ele diz: eu vou transformar você, eu vou ensinar você, eu vou mudar o seu coração. E com o coração certo, você vai ver que aquilo que antes era pesado, aquilo que antes era difícil, agora se tornou leve. Você já parou para pensar quantas vezes na Bíblia Deus mesmo envia o seu anjo para guerrear pelas nações? Tem uma dezena de vezes. Nós vemos isso na história de Josafá, nós vemos isso com Gideão. Mas eu te pergunto, quantas outras vezes o povo de Israel teve que guerrear? Centenas. E uma prova disso é o próprio Davi. Davi, ele foi uma das pessoas que mais entrou e saiu em guerra. Por que Deus não eliminou os inimigos dele? Não,
Deus transformou Davi em um guerreiro que vencia batalhas. Deus era com ele, mas ele vencia as batalhas. E é isso, essa é a notícia maravilhosa que eu quero te dar. Você não está sozinho, e no meio da sua batalha, o Senhor está te transformando para que as suas batalhas se tornem pequenas. Daqui a algum tempo você vai olhar para trás e você vai falar: isso é pequeno demais, isso não me afeta mais. Antigamente isso roubava meu sono, agora não rouba mais. Antigamente isso tirava minha paz, agora não tira mais. Porque você cresceu, você mudou, você criou força em Deus. Davi escreve isso no Salmo 18. E coincidentemente, ele escreve, essas também são as suas últimas palavras em 2 Samuel. Quando a Bíblia fala das últimas palavras de Davi, ele praticamente repete o que está no Salmo 18. No versículo 31, olha o que Davi diz aqui, gente. Vamos ler uns versículos antes aqui, lá do versículo 28. Eu amo orar isso, é uma oração que eu faço constante. Ele diz assim, Salmo 18, a partir do versículo 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Você está entendendo que Deus não tirou as muralhas? Deus não tirou os exércitos, mas ele fala o quê? Com o meu Deus eu salto muralhas, eu enfrento exércitos. E ele continua dizendo, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, porque Deus, Ele é escudo para todos que nele se refugiam. E olha o que ele fala, porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Olha o que Deus fez com Davi, Ele me revestiu de força, Ele aperfeiçoou o meu caminho. Olha o que ele continua falando, Ele me deu a ligeireza, a velocidade das corças, Ele me firmou nas minhas alturas, Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deu o escudo da sua salvação, a tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram, e eu persegui os inimigos e os alcancei, e eu não voltei, a não ser depois de haver dado cabo deles. Querido, ele diz assim, os meus pés se tornaram ágeis para andar nas alturas. Será que foi só para uma batalha? Não, foi para todas. O Senhor fortaleceu as minhas mãos para a peleja, de uma maneira que eu posso vergar um arco e um arco de bronze. Foi para uma peleja? Não, foi para todas. Quando Deus Ele não tira de você, mas quando Ele te habilita para vencer a guerra, querido, pode vir o que vier, você vai estar fortalecido no Senhor, os seus pés vão ter a ligeireza das corças, você não vai cair quando estiver em lugares altos, o seu braço vai vergar um arco de bronze, você vai enfrentar o inimigo, você vai ter você vai ter coragem, o seu coração não vai desfalecer, pode vir o que vier, você não vai ser a pessoa enfraquecida, você não vai desanimar no meio das suas batalhas, você vai se colocar em pé e vai dizer, com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu enfrento exércitos, eu me posiciono e nada me rouba, porque no Senhor eu sou fortalecido. É você que é transformado. Deus não quer transformar a situação que você está vivendo, Ele quer transformar você. Ele não quer transformar esse peso de 20 quilos em um peso de 2 quilos, Ele quer transformar você numa força que 20 quilos vão ficar leve. Aprendam de mim. Eu sou manso e humilde de coração. O meu coração tem a postura certa. Quando o seu coração tem a postura certa, você se posiciona de uma maneira certa. Para de chorar diante de uma situação que tem sido difícil para você e começa a pedir, Senhor, fortalece os meus braços para a peleja, me dá a agilidade das corças, me dá os olhos que eu preciso ter, olhos de águia, coração certo, para que eu me posicione, para que eu possa vencer. A Bíblia diz, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Querido, você só vence aquilo que você enfrenta. Você está achando? Paulo escreve lá na sua carta aos Coríntios, ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação em nada se compara com a glória que há de ser revelada. Leve e momentânea tribulação. O cara era perseguido o tempo todo, batiam nele o tempo todo, mentiam acerca dele o tempo todo, e ele chama de leve e momentânea tribulação.
Mas acontece que o seu homem interior estava sendo fortalecido de dia em dia, de dia em dia. Quando você é forte, as situações não te roubam. Quando você é fortalecido no Senhor, as circunstâncias não te roubam. E então você entende que o fardo se torna leve. Jesus não te chama para colocar mais carga sobre a sua vida. Ele te habilita para você vencer todas as cargas que você precisa. Quero deixar esse versículo com você. Eu quero ler ele com você. 1 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Quero deixar esse texto mesmo para ele entrar no seu coração. 2 Coríntios 4. Vamos ler o 16, né, primeiro. Vamos ler em alta voz? Vamos ler aí no telão? Por isso não desanimamos. Pode ler aí na sua Bíblia, né? Não está aqui ainda no telão. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Por isso nós não desanimamos. Porque ainda que o nosso homem exterior, ainda que eu fique machucado, Paulo apanhava, levou não sei quantas chicotadas, quantas surras de chicote, né, que era 40 menos 1. Quantas vezes ele foi humilhado. Então, ainda que o nosso homem exterior seja ferido, mas o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Por quê? Porque eu tenho o coração certo para vencer. Um coração flexível e um coração que depende do Senhor. E esse coração flexível e que depende do Senhor, ele é um coração que se torna corajoso. Ele é um coração que não desanima. Sabe, queridos, esse ano nós vimos aí uma mulher tão de Deus, chamada David Titus, morrer de câncer. O ano passado, nós vimos a Ludmila Ferber, uma adoradora, morrer de câncer. Alguns anos atrás, a esposa de T.L. Osborne, um pregador de cura, milhares de pessoas foram curados no ministério dele, e a esposa dele morreu de câncer. Será que Deus não tem poder para curar? Será que o nosso Deus não quer curar? Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor não vai tirar todas as nossas cargas. Mas acredite, Ludmila Ferber adorou até o fim. David Titus, no Natal desse ano, reuniu toda a sua família e pôde ministrar a ela. Seu coração estava fortalecido no Senhor. Não desanime diante das suas batalhas. Não pense que o Senhor te abandonou. O Senhor quer tratar, fortalecer o seu coração, para que com Ele você possa enfrentar exércitos, para que com Ele você possa saltar muralhas, para que as suas batalhas se tornem pequenas no decorrer da sua vida. O Senhor não te abandonou. O Senhor não abandonou aquela pessoa que vem falar com você. E quando alguém vir perguntar para você, fala assim, poxa, por que Deus não me responde? Você precisa dizer, olha, no momento certo, Ele vai responder. Mas talvez a resposta não seja exatamente o que você gostaria de ouvir. Mas é a resposta certa. Porque ela vai te tornar num campeão. Era isso que Davi era. Davi era esse homem que escreve no final, quando o Senhor o livra de todas as coisas, ele pode dizer essas verdades que nós acabamos de dizer aqui. Acredite, nem tudo será resolvido como eu e você gostaríamos, mas o que nós precisamos é ter um coração manso e humilde para entender que o Senhor está fazendo algo, que Ele tem um propósito. Ainda eu preciso ter a humildade de entender que eu não vou conseguir entender o raciocínio de Deus, porque Ele é Deus. Mas eu preciso ter a humildade de declarar a minha dependência dEle.
ter a humildade de correr para Ele. Venham a mim. Esse é o segredo. Venham a mim. O venham a mim, ele começa com a nossa conversão, mas é um convite de todos os dias. Sabe, queridos? Durante 2 anos não, 2 vezes na minha vida, eu me deparei com uma síndrome chamada síndrome de burnout, ou fadiga crônica. E foi muito difícil para mim, porque foi logo depois que eu tive meus filhos, aconteceu quando eu tive o João Pedro, eu demorei para descobrir. E depois que tive o Davi, aconteceu a mesma coisa. E a minha pressão, ela não estabilizava. A minha pressão, ela ficava em 8/3. Eu não tinha energia para nada. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu sou muito ativa, eu gosto muito de fazer tudo. E gente, toda vez que eu levantava, eu tinha a impressão que eu ia desmaiar. E esse Salmo 18 que eu acabei de ler para você, ele era a minha oração. E eu dizia, o Senhor é a minha força. Queridos, eu não tinha força para orar. Então eu orava na minha mente. Ou às vezes eu balbuciava, orando em línguas, porque eu sabia que o Espírito estava orando corretamente. Eu queria muito dizer para você que alguém orou por mim e eu fui curada. Mas não foi isso que aconteceu. Eu tive que passar pelo processo de tomar remédios. Eu tive que passar pelo processo. Mas uma coisa eu sei. Eu não passei sozinha esse processo. E hoje, depois de ter vivenciado tudo isso, de ter saído de períodos que, gente, eu não tinha energia para caminhar 5 minutos. Sabe o que é isso? Vocês me veem correndo, é por isso que eu celebro a minha saúde. É por isso que eu sempre amei fazer atividade física, mas eu não conseguia caminhar 5 minutos. Eu não conseguia. Mas o Senhor, Ele me fortaleceu. Ele fortaleceu os meus braços para a batalha. Ele deu aos meus pés a agilidade das corças. Ele me fez firme nas minhas alturas. E Ele continuou sendo o meu Deus. E quando o processo passou, eu pude perceber que a situação, ela se tornou pequena e que eu não era mais a mesma. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você que em Deus nós temos um lugar onde o nosso coração pode ser totalmente transformado. Deus quer transformar o seu coração, o meu coração, para que nós tenhamos a postura certa. E então nós vamos vencer todas as batalhas. Feche